o Afunda-se. Sejam bem-vindos ao episódio 66 do Afunda-se, um podcast onde vos procuramos manter a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais com as equipas séniores masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. Vamos então dar uma vista de olhos aos resultados para ver como as nossas equipas se portaram no passado fim de semana. E depois vamos dar uma vista de olhos ao jogo que se vai passar no próximo fim de semana. Vamos então começar com os resultados. E, como é tradição, começamos com a Liga Betclic masculina, onde houve o seguinte resultado. O Portimonense recebeu e foi derrotado pelo Oliveirense por 68-69 num jogo muito emotivo e que só foi decidido nos últimos segundos. Nesta competição, ia faltar ainda o jogo Imortal Sporting, que se vai realizar hoje à noite, a partir das 19 horas, no pavilhão desportivo de Albufeira. A situação é a seguinte. Em primeiro lugar segue o Sporting, com 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota e 19 pontos, sendo que as equipas algarvias seguem nas seguintes posições. O Portimonense está no sexto lugar, com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas, 15 pontos. O Imortal está num complicado 10º lugar, com 9 jogos, 3 vitórias, 6 derrotas e 12 pontos. Tendo hoje a hipótese, mesmo perdendo, de se juntar ao Varense e Galomar, que têm 13 pontos. Em caso de vitória, que acho muito improvável, passa esses dois clubes e fica com os mesmos pontos que Póvoa, 14, passando a respirar um bocado melhor e passando o fim do ano mais descansado. Vamos agora para a Liga Betclic feminina, onde houve derby regional. O ACD Ferragudo recebeu e foi derrotado pelo Imortal, noutro jogo muito emotivo. O resultado ficou a 55-56 e, depois deste resultado e nesta competição liderada pelo Sportiva dos Açores e o Gdessa do Barreiro, ambas com 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas e 22 pontos, o Imortal segue na terceira posição, com 13 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas e 21 pontos, enquanto que o ACD Ferragudo segue na última posição, a 12ª, com 13 jogos, 2 vitórias, 11 derrotas e 15 pontos. Passemos agora para a Proliga, onde os nossos representantes continuam em maré de azar. O Ginásio Olhanense, depois de uma tenue recuperação, foi até a casa do Benfica Sub-23 e foi derrotado por 88-66, enquanto que o Imortal, noutro jogo também só decidido em cima da buzina, recebeu e foi derrotado pelo Queluz por 83-84. Lembro que nesta competição, que é liderada pelo Queluz, que continua com um percurso sem falhas, 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, os nossos representantes continuam na cauda da tabela, ambos com a mesma pontuação. O Ginásio Olhanense em 7º e o Imortal Sub-23 em 8º, com 9 jogos, 2 vitórias, 7 derrotas e 11 pontos. E a deixar no ar alguma preocupação sobre o futuro destas duas equipas na competição. No entanto, como ainda falta muito campeonato, pode ser que o novo ano traga boas notícias para ambos os clubes. Passemos agora para a primeira divisão e vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico Ponte Sor, continua com a sua caminhada brilhante, recebeu e derrotou o Clube de Basquete Queluz por 82-76, continuando na primeiro lugar da classificação, juntamente com o Estoril Basket, ambos com 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 16 pontos. Passando agora para o Nacional da Primeira Divisão, Zona Sul, os nossos dois representantes tiveram resultados diferentes. O Farense foi até a casa do Belenenses e foi derrotado por 86-81, enquanto que o Clube de Basquete Albufeira recebeu e derrotou a Física de Torres Vedras por 91-65. Nesta Zona Sul, liderada pelo Montijo Basket com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos, o Farense está no quarto lugar com os mesmos pontos que o terceiro, o Belenenses, e o quinto, Basket Almada, todos com 12 pontos, assim conquistados. 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas para cada um. O CBA, por sua vez, ocupa o sexto lugar com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 11 pontos. Vamos virar agora agulhas para o Nacional da Primeira Divisão Feminina, Zona Sul, onde o nosso representante André de Rezende, muito surpreendentemente, do meu ponto de vista, foi até a casa do Quinta dos Lombos e foi derrotada por 75-61. Nesta competição, e como eu disse, André de Rezende, pese já ter apresentado as suas recentes contratações, a brasileira Alissa Lampe
e a britânica Marley Ball não conseguiu levar de vencida a jovem formação da Quinta dos Lombos, sub-22, e em virtude desta derrota continua no modesto quinto lugar com 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 13 pontos, numa competição que é liderada pelo CIMEC com 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos. Passamos agora para o Nacional da 2ª Divisão Masculina. Vamos começar com a Zona Sul D, onde houve os seguintes resultados. O AC Montemor Vendas Novas recebeu e foi derrotado pelos Salesianos de Lisboa por 59-66, enquanto que o Atlético de Reguengos foi derrotado em casa pelo Seixal por 77-85. O jogo Real Clube Valcavola André de Rezende não se realizou, pelo menos que a gente saiba, não havendo nenhum registro do motivo pelo qual não se realizou, nem na Federação, nem em qualquer das páginas dos clubes. Posto isto, e nesta série, André de Rezende divide a liderança com o Seixal, ambos com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 15 pontos, enquanto o Atlético de Reguengos desceu 2 lugares, ocupando atualmente a 6ª posição com 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas, 13 pontos, os mesmos que o Real Clube Valcavola e Clube Nacional de Natação, embora estes com um jogo a menos. Finalmente, o AC Montemor Vendas Novas continua a lanterna vermelha com 9 jogos, 9 derrotas e 9 pontos. Para o Nacional da 2ª Divisão Masculina, Zona Sul E, houve jogos no fim de semana e depois houve um jogo a meio da semana. Nesse jogo a meio da semana, o Portimonense Sub-23 recebeu e venceu outra das equipas favoritas a vencer esta série, o Ginásio Sub-23, por 95-79. Enquanto que no fim de semana os resultados foram: os Bonjoanenses de Faro receberam os Portimonense Sub-23 e foram derrotados por 65-79. O Ginásio Olhanense, por sua vez, recebeu o ACD Ferragudo e venceu por 94-77. Finalmente, os Tubarões de Quarteira receberam e foram derrotados, um pouco surpreendentemente, pelo Beja Basket por 65-67. Posto isto, e após estes resultados, nesta série E, o Portimonense Sub-23 segue isolado na primeira posição com 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos. Seguido por Ginásio Sub-23 com 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas, 16 pontos. ACD Ferragudo com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos. Depois vem o Beja Basket com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos. Em quinto lugar segue o Cabo Grândola com 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 pontos. Finalmente vem os Tubarões de Quarteira com 7 jogos, 1 vitória, 6 derrotas e 8 pontos. Os mesmos pontos que o Bonjoanenses de Faro, que seguem com 8 jogos, 8 derrotas e 8 pontos. Para encerrarmos esta ronda de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul C, onde também houve um derby regional. O Ginásio Olhanense recebeu e derrotou a ACD Ferragudo Sub-22 por 73-56. Nesta competição, onde finalmente a Federação conseguiu acertar com as contas, o Seixal lidera, acompanhado pelo Ginásio Olhanense, embora o Seixal tenha um jogo a menos. Para o Seixal são 5 jogos, 5 vitórias, e para o Ginásio Olhanense 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas, para um total de 10 pontos para ambas. Enquanto o Ferragudo Sub-22 segue na 5ª posição, ainda sem vitórias, 5 jogos, 5 derrotas, 5 pontos. De referir que nesta competição ainda há 2 equipas, o Grupo Desportivo Alcochetense e o Basket Almada Clube, que ainda não fizeram nenhum jogo. No mínimo, muito estranho. Foram estes os resultados ocorridos no passado fim de semana. Agora, como o próximo fim de semana vai ser a véspera de Natal, praticamente não vão acontecer jogos, só voltando a Liga Betclic à ação dia 30 de dezembro para se despedir deste ano de 2023, a Betclic masculina. As restantes competições já entraram de férias e só vamos ter basquete no primeiro fim de semana de 2024. Portanto, o único jogo que vai acontecer é o já falado Imortal Sporting, hoje, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, às 19 horas, um jogo muito interessante para o qual estão todos convidados. E é assim que vamos chegando ao final do ano. Como próximo fim de semana vamos ter o Natal, não quero deixar de desejar a todos os meus seguidores um Natal repleto de amor e fraternidade e que 2024 seja o ano da realização de todas as metas traçadas. Boas festas para todos! Nós vamos ficar por aqui, para a semana cá estaremos para o último programa de 2023 e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.